Fala pessoal, tudo bem com vocês? Graças a Deus, mais um dia de leitura e hoje nosso foco está em Provérbios capítulo 2. Não se esqueça de se inscrever no canal e de curtir esse conteúdo, vai nos ajudar muito. Livro dos Provérbios capítulo 2. Filho meu, se aceitares as minhas palavras e esconderes contigo os meus mandamentos, para fazeres o teu ouvido atento à sabedoria e inclinares o teu coração ao entendimento. Se clamares por conhecimento e por inteligência, alcançares a tua voz. Se como a prata a buscares e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá sabedoria, da sua boca é que vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade, para que guardem as veredas do juízo. Ele preservará o caminho dos santos. Então entenderás a justiça, o juízo, a equidade e todas as boas veredas. Pois quando a sabedoria entra no teu coração e o conhecimento for agradável à tua alma, o bom siso te guardará e a inteligência te conservará, para te afastar do mau caminho e do homem que fala coisas perversas, dos que deixam as veredas da retidão para andarem pelos caminhos escusos, de que se alegram de fazer mal e folgam com a perversidade dos maus, cujas veredas são tortuosas e que desviam os seus caminhos, para te afastar da mulher estranha, sim, da estranha que lisonjeia com as suas palavras, que deixa o guia da sua mocidade e se esquece da aliança com o seu Deus, porque a sua casa se inclina para a morte e as suas veredas para os mortos. Todos os que se dirigem a ela não voltarão e não atinarão com as veredas da vida, para andares pelos caminhos dos bons e te conservares nas veredas dos justos, porque os retos habitarão a terra e os íntegros permanecerão nela, mas os ímpios serão arrancados da terra e os aleivosos serão dela exterminados. Capítulo 2, nossa breve explicação ou explanação a respeito dos principais pontos para a sua reflexão. Eu vou pedir a permissão aqui para fazer a leitura novamente de um trecho, agora na versão Almeida Revista e atualizada. Versículo 3 do capítulo 2. E se clamares por inteligência e por entendimento alcançares a voz, se buscares a sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares, então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. É muito importante nós termos esse embasamento, essa nossa reflexão pautada nesse ponto. É um capítulo que eu particularmente gosto bastante, e esse versículo que eu repeti aqui, ele inclusive é um versículo da minha infância, de escola dominical, de em algum momento ter decorado ali nas aulas da tia Selma, e eu vejo assim o quanto isso me ajudou, me ajuda até hoje, a importância de estarmos crescendo dentro do ensinamento, dentro da palavra de Deus. E eu trouxe para vocês aqui alguns tópicos elencados. Norteou muito também essa decisão de estar apresentando esses pontos aqui para vocês através da revista que nós estamos trabalhando com os jovens, que fala a respeito de dinheiro, sexo e poder. Então, a questão do dinheiro, ela está muito ligada a uma série de coisas. E aqui a gente vê a apresentação da sabedoria e o dinheiro, que ambos os pontos, eles trazem segurança. Então, através de termos sabedoria, de termos o dinheiro, nós conseguimos estar preservando o nosso patrimônio. E quem não gostaria disso? Quem não busca isso? E o dinheiro, na vida do sábio, ele acaba sendo um instrumento. Já na vida do tolo, a
acaba sendo um vazio, do qual muitas pessoas buscam e buscam e buscam por mais dinheiro e não se satisfazem de coisa alguma. E acredito muito que você já deve ter conhecido alguém que se encaixa muito com essas características. O fato de estarmos buscando a sabedoria e estarmos pedindo a sabedoria a Deus orienta muito as nossas coisas, as nossas decisões e o rumo da nossa vida. Tem uma ilustração que eu gosto bastante, que é a sabedoria como ela é uma porta. A sabedoria, ela é uma porta oculta. Então ela pode estar em determinado local, ela está aqui, mas nem todos conseguem acessar. Parece estranho o que eu estou falando, mas a verdade é essa. Então, se nós estamos buscando, se nós pedirmos essa orientação a Deus, com certeza as coisas na nossa vida, as nossas decisões se tornarão muito mais eficazes, muito mais inteligentes. E, dentro de todo esse contexto, o sensato, muitas vezes, mesmo não parecendo, ele acaba tendo muitos benefícios, né? O sensato, o justo, ele acaba tendo muitos benefícios. Quando nós acertamos em algo, o tempo, o caminho, ele é mais curto do que nós errarmos, termos que recomeçar e tudo mais. E não que isso seja um problema, isso faz parte da vida do ser humano. Mas, assim como nós lemos, o tempo, e como lemos e como sabemos, o tempo, ele é algo implacável. Então, ele precisa ser bem administrado, ele precisa ser bem cuidado. E aqui eu deixo uma reflexão para você. Qual é o seu planejamento? Quais são as suas metas para 2026? Como que você quer usar o seu tempo? Como vai ser esse futuro? Claro que o futuro ele pertence a Deus, o dia de amanhã pertence a Deus, mas o nosso coração ele pode fazer planos e nós devemos submetê-los à vontade de Deus. Então, devemos ter paciência, sermos pacientes e não querermos antecipar os nossos sonhos, porque há o tempo determinado para todo propósito debaixo dos céus. E para finalizarmos, lembre-se, em suas orações ou na sua oração de hoje, peça sabedoria a Deus. Faça disso um hábito, para que Deus sempre te oriente, te ajude e busque, como se busca algo que é muito importante, porque de fato é. E eu tenho aqui uma lição de casa, uma tarefa para você. Hoje é apenas uma. Então, eu, quando assumi o compromisso com a igreja a respeito da live, de fazermos a leitura da live, não, né, de fazermos o projeto dos 365 dias lendo a Bíblia, era um desejo no meu coração. E não era de agora ou da virada do ano anterior, mas eu sempre estava buscando ou justificando que eu não tinha as condições necessárias para estar fazendo. Então eu queria algo perfeito, porque eu justificava que era algo para Deus, para a igreja e tudo mais, né? Justificava no meu coração. Só que nunca saiu. E eu tenho certeza que pelo menos alguém foi alcançado com essas palavras. Como a gente tem o recurso da internet, pessoas serão alcançadas por esta palavra. E talvez querer entender um pouco mais, ficar curioso, querer saber. E Deus, o Espírito Santo, ele fará a obra quando for oportuno. E muitas vezes nós agimos dessa maneira. Só que o fato de eu ter feito um compromisso público com os irmãos, eu procurei não falhar, eu procurei fazer. Mesmo cansado, mesmo em horários não tão bons, mas melhor fazer do que não fazer. E hoje, o meu exercício aqui para você, minha tarefa para você, compartilhe esse conteúdo, ou pelo menos as atividades, ou que você entendeu nas suas anotações, nas suas palavras, com alguém. Faça um compromisso. Eu fiz um compromisso com vocês de 365 dias. Faça um compromisso de 31 dias. De estar levando essa palavra a essas pessoas. De estar compartilhando. Ou
Gineto, eu tenho dificuldade de fazer, de falar. Então, manda uma mensagem, fala assim, meu irmão, minha irmã, né, um amigo, uma amiga, cunhado, familiar, enfim. Vou estar compartilhando, peço a licença aí, vou estar compartilhando com você durante 31 dias a explicação de algumas coisas. Então, assuma esse propósito, essa é a sua tarefa. E até amanhã, se Deus assim permitir. Tchau.